Olá, mulheres curadas, graça e paz do Senhor Jesus. Durante o mês de março estamos em estudo no livro de Gênesis. Esse livro faz parte de uma coleção chamada Pentateuco, que são compostas de 4 livros, que é Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. O livro de Gênesis, ele vem falando das origens, Êxodo conta a história do povo de Deus no Egito. O livro de Levítico fala dos livros dos levitas e sacerdotes. O de Número trata-se do recenseamento dos hebreus. E o livro de Deuteronômio trata da segunda lei, ou quer dizer, da repetição da lei através do discurso de Moisés para a geração que nasceram no deserto. E hoje o livro que iremos estudar é o livro de Gênesis 11, que fala da Torre de Babel. Mas antes de chegar à Torre de Babel, nós gostaria de recapitular alguma coisa, algumas passagens bíblicas que falam todo o livro do primeiro, O primeiro capítulo conta da criação. Quando Deus criou, criou a terra, criou todas as coisas, criou o mundo, fala da criação, que está em Gênesis 1, e até o 31. Então, e Deus, em tudo que ele fazia, ele dizia: e viu Deus que tudo era muito bom. O segundo capítulo fala da formação do homem e da mulher. Quando Deus criou o homem e a mulher, que está em Gênesis 2, está em Gênesis 2, 4, e do homem e da mulher, Gênesis 2, 18. No capítulo 3, fala da queda do homem, que está em Gênesis 3, 1, e da sua mulher, E esse capítulo conta um ponto bem chave, que Deus ali nesse capítulo fala quando o homem caiu, e Deus dá uma ordem, e Satanás vem, contradiz a ordem de Deus, traz a contradição da ordem. Se é obedecer, ele colocou a desobediência. E o homem, por sua vez, caiu. A mulher e o homem caíram, e desobedecendo a ordem de Deus. E vimos que no momento em que eles caem, eles se dão por conta que estão nus. Aquela inocência da criação que Deus fez no homem e na mulher, passaram a não existir. E ao ponto quando Deus chama Adão e Eva, eles se cobrem, eles se escondem, Então aquela inocência já não existe mais, aquela pureza do homem foi contaminada pelo pecado, pela desobediência. E aí no capítulo 4, ali Deus estabelece uma sentença, um julgamento para o animal em que o diabo usou
para a mulher e para o homem, e manda vestir eles com pele de animais e retira eles daquele jardim. Deus entrega a eles a terra para que eles cuidem e vivam, mas o jardim eles já não poderiam mais estar. Então, no capítulo 4, eles ali têm filhos, e 2 filhos dele, Caim e Abel. E conta no capítulo 4 que Caim mata o seu irmão. E foi outro pecado, né? O homicídio. O primeiro homicídio na terra foi Caim, quando matou o seu irmão. E Deus ali dá também a Caim, quando o sangue do irmão clama por Deus. Então Deus chama Caim e dá sua sentença também, que ele seria foragido, que na terra ele seria fugitivo. Diz aqui no capítulo 4 e no versículo 12, o Senhor disse a ele, então disse, quando lavares o solo, não te trará ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. E Caim falou com Deus. Então disse Caim ao Senhor, é tamanho o meu castigo, que já não posso suportá-lo. E Deus, naquele momento, faz uma marca. E diz o Senhor, porém, disse, assim qualquer que matar a Caim será vingador 7 vezes. Vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. No capítulo 6 fala sobre a descendência de Adão. No capítulo 6 fala da corrupção do gênero humano. No capítulo 7, e Deus, no 6, Deus anuncia um dilúvio. No capítulo 7, Deus escolhe um homem íntegro também, que diz a palavra que ele era um homem íntegro, um homem fiel a Deus e obediente, e Deus chama Noé, no capítulo 7, e entrega esse projeto. O projeto de poupar a família dele e os animais, alguns animais da terra, para dar prosseguimento à criação. Já no capítulo 8, Deus trata como o que aconteceu durante o dilúvio com Noé, a sua família, lá dentro da arca, o momento da saída. E no capítulo 9 fala da aliança de Noé, com Noé e com o homem, né? E no capítulo 10 fala da descendência de Noé. Chegando no capítulo 11, que fala da Torre de Babel. Quando eles saem da arca, quando eles saem daquela arca, ele povoa a terra. E ali, aquele lugar, e diz assim, ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem. Eles falavam uma língua só. E uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo do Oriente, deram uma planície na terra de Siná e habitaram ali. Disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos, queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhe de pedra e betume de argamassa. Uma palavra bem conhecida, né? Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo topo chegue até os céus.
e tornemo-nos célebres o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intenta fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte o Senhor e dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram a edificação da cidade. Chamou-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra. E ali o Senhor o dispensou por toda a superfície da terra. Considerando que a separação das línguas havia sido mencionada em Gênesis 10, 5, já havia sido mencionado. Esses eventos deviam ter sido ocorrido logo após o dilúvio, essa construção. Moisés registra as nações antes de contar os acontecimentos que causaram a divisão. A cidade e a torre, essa é a primeira referência de uma cidade construída desde o projeto de Caim. Em Gênesis 4:17, conta que Caim cria uma cidade e lá ele coloca o nome do seu filho, Enoque, que está em Gênesis 4:17. Esses colonos parecem pertencer à linhagem rebelde e ímpia. E isso se confirma pela palavra para a torre, parecendo em outras passagens das Escrituras como um símbolo de orgulho que desagrada a Deus. Podemos encontrar também em Isaías 2, 15 e 17. O propósito dos construtores em permanecerem juntos e a aspiração de alcançar o céu contrastam diretamente contra a ordem de Deus para que se espalhem pela terra e cultivem-se, que está em Gênesis 1, 28 e o 9, 1. A expressão cujo tope chegue até os céus surge figurativamente uma ambição desmedida e ímpia, que está em Deuteronômio 1, 28. Os verbos hebraicos, essa palavra vem do hebraico, né? Que traduzido, não haverá restrição. E fazer são usados juntos em outras passagens, apenas quando Deus descreve os seus propósitos. Jó 4, 2. Como no jardim do Éden, a humanidade foi tentada e usurpar as prerrogativas divinas, assim sofrem julgamentos. Gênesis 3, 1, 6. Babel.
A palavra Babel quer dizer, vem do hebraico, quer dizer confundir. E posteriormente associado à Babilônia, usada em toda a Bíblia como um símbolo de orgulho e rebelião contra Deus. Então, vimos que nesse capítulo eles criam essa torre e os estudos falam que a arquitetura, que tudo que foi feito ali era de qualidade boa, como eram feitas as construções das pirâmides. Então, era um projeto bem grande e que eles queriam que chegasse ao céu, né? E só que não era para a glória de Deus, nem honra de Deus, não. É para a glória do nome deles e honra deles, e que atraísse ali, né, como sendo descendente de uma descendência ímpia, né? Eles, eles, eles queriam que aquele, até o próprio nome, né, que fala Baal, né, quer dizer associada à Babilônia, né? E tem uma deusa que era a deusa lá, né, da Babilônia, e que tem um nome parecido com esse, e, e a intenção era atrair outros deuses para aquele lugar. Mas Deus, ele é poderoso, onisciente, né? Ele sabe de todas as coisas, a intenção do coração do homem. E aqui no versículo 4, eles falaram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebres, né? E pesquisando a palavra célebre, fala respeitados, consagrado, memorável, lendário e glorioso. E tem outros sinônimos dessa palavra. Então, Deus viu, chegou até lá e foi ver aquela cidade que foi edificada e aquela torre. Não chegou à conclusão daquela construção, porque Deus confundiu as línguas. E daí em diante passaram a existir outros idiomas. Foi a partir da Torre de Babel. Outras línguas foram criadas, né? E aqui diz no versículo 9, 11, 9, chamou-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra. E dali o Senhor o dispersou por toda a superfície dela. Então passaram a existir as línguas, os novos idiomas, né? E continuando no capítulo, no versículo 11, no versículo 10, fala sobre a descendência de Sem, né? Que chega até o patriarca Abraão, né? Que foi um dos filhos de Tera, né? Foi Abraão, Tera, Abraão e Nó. Aqui fala sobre Abraão, né? Do seu pai. Tera gerou Abraão, Anó e Arã. Então, Tera foi pai de Abraão, de Nó e Arão. Abraão, aquele cuja
a descendência, né, que traria, né, a redenção, a nossa redenção. Aqui fala assim, a genealogia de Sem é repetida após a história de Babel, para enfatizar a preservação da parte de Deus de uma linhagem divina em meio à iniquidade. A genealogia é apresentada em múltiplos de 7. As gerações foram de 7 em 7, como os 7º lugares ocupados por homens de particular importância. De Adão a Enoque, que são 7 gerações, de Enoque a Éber, ancestral dos hebreus, são 7 gerações, de Éber a Abraão, também são 7 gerações. E essa é o capítulo 11 do livro de Gênesis.